realmente ajustar ali, certo? Bem, o que é que eu busco com essas lives aqui? Por que é que eu estou gravando live? Semana eu tive uma sequência de gravação, né? Eu postei aí no meu Facebook, postei no meu canal do YouTube. E o que é que acontece? O que é que eu quero com isso? Qual é o objetivo meu com isso? Eu não sei se você que está aí conhece a minha trajetória, mas eu já venho aí de uma trajetória de mais de 30 anos de estudo e pesquisa na área de gestão de negócio, na área de marketing, na área de vendas. Mas nos últimos 5 anos, eu fiz uma formação em coaching. Sou também formado em empreendedorismo no curso do Sebrae chamado Empretec. E o que eu valorizo mais em tudo isso não são as mais de 20 certificações que eu acumulo. Não são, por exemplo, as centenas de empresas que eu assessorei. Não são, por exemplo, as centenas de empresários, né? Desde pessoas ricas a milionários e multimilionários que eu prestei serviço. Não é isso que eu, basicamente, valorizo mais. Mas assim, o que eu mais valorizo é a transformação que eu tenho gerado na vida de muitas pessoas. Porque eu tenho um propósito de vida. Qual é o meu propósito de vida? Meu propósito de vida é levar para as pessoas, primeiro, transformação, ajudar essas pessoas a superar seus limites, ajudar as pessoas a terem melhores resultados na vida e ajudar as pessoas a terem prosperidades. Por quê? Porque eu acho que a prosperidade é algo que todo mundo merece. Todo mundo está aqui nesse planeta e sem dúvida nenhuma, o direito natural das coisas está aí disponível para todo mundo. Mas obviamente tem aqueles que querem e tem aqueles que não querem. Mas o tema de hoje, mais especificamente, que nós vamos trabalhar aqui, é por que você não é milionário ainda? Por que você não é rico ainda? Essa pergunta eu já ouvi muitas vezes de empresários que são amigos, que são parceiros de trabalho. Eu já ouvi ela também de muitas pessoas que talvez tenham intimidade comigo. E talvez quem observa a minha pessoa, geralmente pode também pensar, por que Hamilton não tem um carro melhor? Por que Hamilton não ostenta talvez mais prosperidade? Bem, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: antes da internet, antes de todos os meios de comunicação que a gente hoje tem às mãos, com um simples smartphone, você tem poder de falar, você tem poder de comunicar, você tem poder de levar a sua mensagem. Antigamente nós sabemos que as pessoas sempre foi de ostentar os bens, sempre foi de ostentar as propriedades. Então às vezes numa comunidade, se alguém tinha uma casa melhor, então todo mundo já olhava para aquela pessoa e aparentemente, fulano é mais próximo aqui porque a casa dele é melhor. Certo? Talvez aqui na sua vizinhança, onde você mora, na sua cidade, você observa aquelas pessoas mais proeminentes, porque tem um carro melhor, porque tem uma casa melhor, aparentemente, as pessoas julgam que essa pessoa tem mais prosperidade. E evidentemente, cara, prosperidade vem da palavra prosperar, ter as coisas e tudo mais. Hoje com a internet, quando você vai aí para a internet, você vê muita gente ostentando suas prosperidades, né? Às vezes mostra seus carrões, suas casonas, enfim, suas viagens. E aí você vai para a mídia sempre promove muito isso, né? Você ter mais dinheiro, você ter
casa boa, você ter isso, ter aquilo, enfim. E algo repetido, muitas vezes, mesmo que seja uma mentira, acaba se tornando verdade na mente de muita gente. Então, muita gente, ou seja, 95% mais ou menos da população do mundo, ela vive de admirar as pessoas que ostentam o que tem. Só que é muito interessante esse fator, né? Porque a pergunta que eu estou respondendo é o seguinte: por que você ainda não é milionário? O mundo que nós vivemos, ele valoriza muito o ter. Então o mundo valoriza muito o ter. Então se você tem, se você mostra, se você ostenta, aí você tem uma legião de seguidores que vão atrás de você. E quem faz isso, quem vai atrás de quem tem, não está errado. Por quê? Porque se o sol está quente e você quer sair do sol, você vai procurar uma árvore com sombra para encostar. Então é natural, isso daí, né, em si, isso não é errado, em si não é errado você realmente procurar uma árvore de sombra para poder ficar embaixo. Agora, uma coisa que é preciso abrir um parênteses é que o fato de você que de repente está aí vendo esse vídeo, ou agora ou depois, ter tido a sorte, né, de prosperar, ter tido a sorte de ter um pai rico para te dar as coisas, né? Porque a maioria das pessoas às vezes tem um pai rico que deu para elas coisas, mas outros também do zero, com muito trabalho, com muito esforço, conseguiu prosperar, certo? E hoje talvez pode ostentar os bens que tem. Então isso em si não é errado, porque nós sabemos que o Criador do universo é o mais próximo de tudo. O mundo é dele, tudo é dele, né? Quem tem hoje alguma coisa, um dia vai morrer, vai ficar aí, né? Mas o Criador é eterno, então tudo na verdade é do Criador. Mas por outro lado, a pergunta que não quero calar: por que é que você ainda não é milionário? Quando me perguntaram isso, a resposta que eu dei foi o seguinte: eu estudo basicamente negócio, eu estudo basicamente desenvolvimento humano mais intensamente nos últimos 30 anos. Hoje se sabe que para alguém chegar a um PhD ou um mestrado, a pessoa tem que ler 50 livros, depois fazer um resumo e uma tese disso. Aí essa pessoa então agora ele é o quê? Ele é mestrado na área dele. Eu li para mais de 500 livros nas áreas que eu atuo hoje. Então se eu fosse hoje basicamente levar em conta o fato de ler 50 livros, então eu seria mestrado 10 vezes dentro da minha área de atuação, dentro da minha especialidade. Mas se perguntar para mim, você quis basicamente chegar nesse ponto, você tinha meta de ler mais 500 livros, tinha meta de saber tudo que você sabe hoje? Não, eu não tinha meta. Eu simplesmente fiz, simplesmente li, simplesmente aprendi, porque eu gosto de aprender, eu sempre gostei de aprender. Sempre gostei, eu tomei a rédea do meu aprendizado. Então, eu sempre fui aquela pessoa que nunca esperei ninguém me dar nada. Tem até o meu professor de coach, ele fala uma coisa interessante: eu sou feliz porque eu não espero nada de ninguém. Então, eu nunca esperei nada de ninguém. Então, eu fui para cima. Quando eu comecei a ler na minha área de atuação, não existia nem livro aqui no Brasil ainda. Não existia autor brasileiro na época. Da área de empreendedorismo, não existia. Os autores, a maioria era americano, então eu comecei lendo autores americanos, aí depois, né, hoje no Brasil você tem muita gente já que são autores, né, mas na época não tinha. Então quando alguém, porventura, me pergunta, você ensina prosperidade, você ajuda a empresa
a faturar milhões, você já ajudou a empresa a faturar milhões. Eu já ouvi isso de empresários que hoje são, né, Milton, você mudou a minha vida. Então, quando a pessoa me pergunta isso, a pergunta que eu faço é o seguinte: o que é ser rico e próspero para você? Porque, veja, tem pessoas que nunca vai ser milionária porque ela nunca quis ser milionária. Tem pessoas, por exemplo, que ele se contenta simplesmente em ser um bom pai de família, ou se contenta basicamente em ser um bom professor. Às vezes tem pessoas que se contentam em ser uma boa dona de casa. E tem aquela pessoa que ele se contenta em ser um CLT. Ele simplesmente quer ali um trabalho, todos os dias ele vai lá, presta o dia de serviço dele, no final do mês recebe meio salário, ou até menos, ou um salário, e para ele está bom a vida. E não há nada de errado em você ser CLT, não há nada de errado em você querer que a vida seja assim, dessa forma. Se você está feliz e acha que isso é um sucesso para você, é excelente. Tá bom para você. Certo? Agora, no meu caso, quando a pessoa me perguntou: Hamilton, você ensina e você é rico? Eu falei: olha, primeiro eu não sei o que é riqueza para você. Mas, assim, eu respondi para essa pessoa e vou responder para você que está aqui também, nesse momento, assistindo. Se hoje você chegar para mim e me der 500 milhões do conhecimento que eu tenho, eu não te vendo. Por que eu não te vendo? Porque, ao passo que muita gente precisa de um espaço físico para poder ter um negócio, eu só preciso do que está aqui dentro da minha mente. Eu chego em qualquer lugar do Brasil ou do mundo e eu vou chegar ali e vou fazer dinheiro com o que eu tenho. Certo? Então, a riqueza para mim, o poder para mim, o que eu busquei como poder para mim foi o conhecimento que eu tenho hoje. Então isso para mim é um poder. E aí foi interessante que quando eu respondi isso para a pessoa realmente aplaudiu. Ela falou: não, parabéns. Porque assim, riqueza vai depender muito de quem, vai depender muito do que e o que é que você buscou. Talvez muitas pessoas é um professor. A gente sabe que professor, tem poucos professores milionários. Mas ele gosta de ensinar, ele quer transformar pessoas. E para ele é satisfatório fazer isso. Então, tem que tirar o chapéu, tem que respeitar a pessoa. Mas aí, se perguntasse para você que está aí nesse momento, vendo essa nossa conversa, participando dessa nossa conversa, se perguntasse para você: você é milionário? O que você responderia? Ou se perguntasse: você quer ser milionário? O que você responderia? Ou se perguntasse: você está feliz com o dinheiro que você tem? Você está feliz com a vida que você tem? O que você responderia? Porque se você não está feliz com isso, e você ainda não é, ou não tem a prosperidade que você gostaria de ter, então a pergunta que você deve responder é o seguinte: quem é responsável? Quem é o responsável por você não ter a vida que você gostaria de ter, por você não ter o dinheiro que você gostaria de ter, por você não ser quem você gostaria de ser? Quem é o responsável por isso? Se você for honesto, você vai dizer, bater no peito, vai dizer: sou eu. Eu, por exemplo, sou satisfeito com o conhecimento que eu tenho, sou satisfeito com a vida que eu tenho. Tenho alvos para melhorar, mas eu já sei o que eu quero, não tenho dúvida, é bem claro para mim o que eu quero. Eu também não tenho dúvida que se Deus me der vida e saúde eu vou conseguir o que eu quero, porque até hoje, tudo que eu quis eu consegui. A primeira coisa que eu construí na minha vida foi acumular o conhecimento que eu tenho hoje. Né? Porque conhecimento é uma coisa fundamental. Inclusive, eu já estudei e eu descobri que só tem duas coisas que dá poder para o homem. Primeiro, arma. Segundo, conhecimento. Por que arma e conhecimento é que dá mais poder para o homem? Porque, primeiro, conhecimento ninguém pode tomar de você. Pode te matar, mas não toma de você. E a arma, por quê? Porque a arma, você pode ter o melhor carro do mundo, você pode estar com um carro maravilhoso. Se alguém chegar e apontou a arma para você, você vai preferir ficar com a vida. Então, a arma tem poder. Só arma e
conhecimento que dá poder. Então, quando eu descobri isso, eu fiquei feliz porque eu tinha uma coisa que dava poder, que é o conhecimento. Certo? Conhecimento hoje que eu domino me dá poder, me dá capacidade. Como eu disse a você, eu não preciso montar um lugar físico. Eu tenho, a minha empresa está na minha cabeça. Qualquer lugar que eu chegar, eu pego a empresa, consigo implantar lá o que eu sei, e essa empresa vai faturar milhões e vai me pagar por isso. Então hoje eu tenho esse poder na mão. Mas o que eu quero dizer para você? Nessa minha trajetória de vida que eu tenho, eu já pude assessorar muitos empresários bem prósperos, entendeu? Empresários milionários, multimilionários, e adiante. E você nota o quê? Você nota que essa pessoa que tem prosperidade, ela tem um comportamento que ajuda ela a ser e a ter o que ela tem. Aí você também convive, por outro lado, com pessoas que são improdutivas. Outro dia eu vi um negócio interessante, você não vai dizer, fulano é pobre, você vai falar, fulano é improdutivo. Por quê? Porque pobreza é improdutividade. É muito simples você entender isso. Quando eu nasci, eu vim da zona rural, então ali na comunidade a gente tinha aquelas pessoas que todo ano plantavam ali as suas roças, né? Alguns plantavam mandioca, outros plantavam arroz, outros plantavam ali milho, né? E o que acontece? Tinha aquela família que só plantava ali a conta de comer alguns meses, às vezes de comer um ano. Então ia ali, roçava um pedacinho de mato, plantava lá a sua mandioca, fazia sua farinha. Para ele estava bom aquilo ali. Por outro lado, você tinha aquele outro na comunidade, que ele plantava ali realmente muita coisa, né? Então, ele tinha para a despesa dele, tinha para vender, tinha para dar, enfim. Ele até pagava outras pessoas para poder ele produzir mais. Então veja que aí define o quê? Define o quanto você produz. Se você quer ter muito, vai ter que produzir muito. E o que quer dizer produzir muito? É trabalhar muito de certa forma. Por quê? Porque se você ganha 10 reais por hora, você trabalhou 10 horas, você ganhou quanto? 100 reais. Se o outro trabalhou 100 horas, ele ganhou quanto? 100, ele ganhou 100 vezes mais que você. Então, é claro que a produtividade ou a prosperidade está muito vinculada à quantidade que você produz. A prosperidade está muito vinculada a isso. Então, obviamente, quem tem muito produz mais. Agora, é claro que nem sempre produz com as próprias mãos. Eu usei aqui um exemplo. Aquela pessoa que produziu muito, e de repente ele pagava ali 10 trabalhadores para trabalhar para ele. Então, se ele fosse trabalhar sozinho, ele ia produzir equivalente a um dia. Mas como ele contratou 10, ele produziu equivalente a 10 dias. Certo? Então, quando você busca realmente ser esse tipo de pessoa, a prosperidade vai estar vinculada a você. Então pode ver que quem prospera, quem fica milionário, são pessoas que geram muitos empregos. Ele tem muita gente que trabalha com ele, porque ele quer isso para ele. Por outro lado, tem aquele que não, tem aquele que ele não quer isso. Tem aquele que ele quer realmente só ele mesmo produzir alguma coisa ali e está bom para ele. Agora, o que eu quero dizer para você? O que não justifica? Não justifica você não pagar o preço e ficar reclamando da vida. Ficar reclamando dos governantes, ficar reclamando de quem tem as coisas, ficar reclamando da sorte, ficar reclamando do pai, da mãe. Por quê? Porque tem pessoas que vivem a vida assim, reclamando dos outros. Ele acha que ele teve má sorte, porque ele nasceu numa família que não tinha prosperidade. Mas, por outro lado, essa pessoa não paga o preço. E o que eu posso dizer para você? O que faz a prosperidade de uma pessoa? Eu aprendi uma coisa interessante, que quando você vê uma árvore, por exemplo, uma árvore, essa árvore ela tem 10 metros de altura, a raiz dessa árvore tem 10 metros de profundidade. Só que a pergunta que eu faço é o seguinte: o que cresce primeiro, a raiz ou a árvore? Simples, é a raiz. Aí eu pergunto para você, o que você vê mais? A árvore com fruto ou a raiz? Você vai dizer para mim, eu vejo mais a árvore com fruto.
Então, muitas vezes, quando você vê alguém próspero, ou milionário, ou bem de vida, ou que, de repente, sabe falar, tem conhecimento, né? Eu, por exemplo, já fui muitas vezes elogiado. Ah, oh, você sabe muito, parabéns e tal. Só que eu vou dizer para você, são 30 anos de leitura, 30 anos de busca de informação, são mais de 20 tantas certificações. Enquanto muito estava assistindo novela, enquanto muito estava de festa, eu estava estudando. Eu estava fazendo curso, entendeu? Eu estava ali ouvindo alguém, porque certamente ouvir alguém não é muito fácil ficar ali ouvindo alguém. Mas, então isso que você faz, muitas vezes, nos bastidores, é as raízes das árvores que muita gente não vê. Às vezes hoje, alguém pode olhar que eu tenho um carro, que eu tenho uma casa, que eu domino bem a área que eu atuo. Então, essas coisas que as pessoas veem é a copa da árvore. Mas a raiz, ninguém vê. Nos últimos meses, por exemplo, eu estou há quase 4 meses estudando marketing digital. Eu tenho aqui praticamente quase um livro escrito de tanta coisa que eu li e anotei. E agora eu estou tendo um resultado muito bom no meu YouTube, no meu Facebook. E eu estou levando meus negócios para o digital, para a internet. Comecei a semana a gravar live todos os dias aqui no Facebook. O resultado já está satisfatório. São milhares de pessoas que estão vendo meus conteúdos. Mas eu fiquei 4 meses aqui preparando para fazer agora essas lives. Para sentar aqui e falar com você. E olha que eu faço palestra há mais de 20 anos que eu sou palestrante. Eu fiz palestra já em mais de 20 cidades da Bahia. Né? O que eu tenho hoje, eu construí fazendo palestra, treinando pessoas, dando consultoria. Mas eu nunca parei de me preparar, eu nunca parei de estudar, eu nunca parei de realmente aprender o novo. Porque é fundamental que você aprenda o novo. Porque às vezes hoje tem muitas pessoas que foram para a universidade, passaram ali 4 anos, né? Eu conheço alguns que passaram ali, nem um livro leu inteiro. E aí acabou, então, se graduando, ou pós-graduando na área que ele atua. E aí essa pessoa pega o diploma e pronto, para ele agora, tá bom. Eu estou há 30 anos lendo todos os dias eu aprendo coisa nova, todos os dias eu faço alguma coisa. E não vou parar de fazer, não vou parar de estudar porque eu gosto, eu faço por hobby, né? Eu estudo por hobby, entendeu? Então o que acontece? É algo que eu gosto de fazer. E isso me dá hoje o quê? Me dá dinheiro. Eu gosto de fazer e me dá dinheiro. Porque o que eu aprendi? Eu aprendi que o segredo é você primeiro fazer o que você ama, fazer bem o que você faz e ganhar dinheiro com isso. Hoje o que eu faço é o conjunto dessas 3 coisas. Mas eu não quero que você perca de vista qual é o tema do nosso assunto. Por que você não é milionário? Então, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: por que você não é milionário ainda? É porque você não quis ser? Porque você não pagou o preço ainda? Porque, veja bem, alguma coisa precisa ser feito. Talvez você não quer ser milionário, mas você quer ser classe média, você quer ter uma vida boa. Né? Você quer, por exemplo, ter dinheiro suficiente para poder ajudar as pessoas. Eu, por exemplo, se você perguntar para mim, eu não tenho pretensão em ter milhões. Não, não tenho pretensão. Entendeu? Eu não tenho essa pretensão. Eu quero ajudar muita gente, sim. Eu tenho capacidade para isso, sim. Vou fazer, sim. Já fiz, sim. Mas não é minha pretensão ter montante de dinheiro. Não é minha pretensão. Inclusive, eu vi um negócio interessante esses dias que nem um milionário tem um quarto cheio de dinheiro. Ninguém tem. Só tem patrimônios. Até porque é o seguinte: quem é que vai guardar em casa R$1 bilhão no quarto? Ninguém vai guardar, ninguém é doido. Então a pessoa tem patrimônios que muitas vezes, se somando, dá milhões ou bilhões. Certo? Mas em casa ninguém vai ter ali um montante de dinheiro guardado. A não ser que seja dinheiro ilícito, né? Eu assisti um filme, por exemplo, que o cara ganhava dinheiro ilícito, aí o que ele fez? Ele fez parede de dinheiro. Porque ele não podia colocar esse dinheiro no banco, ele não podia investir em patrimônio esse dinheiro. Então, quem tem dinheiro ilícito, muitas vezes guarda em casa.
montante grandes, né? Mas, na maioria, os empresários, o que eles fazem? Eles investem em negócio, eles geram emprego, né? Ele faz esse movimento, e aí se ele resolver vender a empresa dele, ele vende por bilhões ou milhões. Então, ninguém tem montante grande de dinheiro em casa, certo? Mas assim, falando de mim, o meu maior patrimônio hoje é o intelectual. É o conhecimento que eu tenho, que hoje eu vendo esse conhecimento. Esse conhecimento hoje, para mim, ele é money. Ele se transforma em money, entendeu? Eu sei hoje chegar em qualquer cidade, ver que negócio pode ser montado ali, e sei arquitetar esse negócio, sei montar esse negócio. Então o que eu costumo dizer é o seguinte, quem me acompanha, normalmente ele sabe primeiro. Se ele quer abrir um negócio, ele procura a Milton para ajudar ele a abrir esse negócio. Se ele quer melhorar o negócio, ele procura a Milton para ajudar ele a melhorar esse negócio. Se ele quer vender mais, ele vai procurar a Milton para dar uma mentoria para ele, de como que ele pode vender mais. Ou como que pode treinar a sua equipe para vender mais. Então, hoje o que eu faço basicamente é isso. Se ele quer realmente uma transformação a nível pessoal, se ele está perdido, de repente você está perdido. Aí você vai passar por um processo de coach para você se encontrar, para você achar o norte da sua vida. Porque uma coisa que pode ajudar uma pessoa a estruturar a sua vida, primeiro, ele tem que saber aonde ele está. Depois, ele tem que saber aonde ele quer ir, onde ele quer chegar. E aí, nesse meio, ele vai ter que lidar com questões, com limitações externas e internas. Recursos interno e externo. Certo? Agora sim, nada te limita a você ser um milionário, nada te limita a você ter o dinheiro que você precisa ter. Agora também, o que eu posso dizer para você é que leva um tempo. Hoje a gente vê aí pessoas, né, que são prósperas. E o que acontece? São pessoas que têm anos. Por exemplo, o dono da Amazon hoje é o mais rico do mundo. Eu me lembro que há 10, 15 anos atrás, eu já tinha lido alguma coisa sobre a Amazon. Então não é uma empresa que nasceu ontem. Essa semana saiu o dono da Van, né? O dono da Van está entre os 10 mais ricos do Brasil. Também não é de ontem, já vem aí de muitos anos, né? Mais de 20 anos aí, trajetória. A Milton hoje tem conhecimento na área dele, né? Para ser consultor, para ser coach, para desenvolver pessoas. Não foi ontem, eu comecei isso há 30 anos atrás. Então, é a raiz da árvore que está profunda. Hoje se aparece alguma coisa, se eu estou aqui gravando esse vídeo, isso aqui é a copa da árvore, é os frutos da árvore, mas assim, esta árvore já vem de muitos anos, aprofundando suas raízes. E aí você, qual é a sua raiz? Sua raiz é profunda naquilo que você faz? Sua raiz é profunda naquilo que você é? Porque, veja bem, aprofundar a raiz, é preciso regar muito, é preciso jogar muita água, é preciso dar muito adubo, é preciso dar muito esterco, né, para esta raiz poder crescer. E aí, o que você diz para mim? Porque eu até citei aqui mais cedo, né, que cada um tem a vida que merece. Então, se você está aí, está descontente com o salário que você ganha, está descontente com a renda que você tem, está descontente com a performance da sua empresa, ou de repente, o seu contentamento ou descontentamento seja com o seu corpo. Mas a pergunta é, que preço você está pagando para ter um corpo melhor, para ter de repente, né, uma empresa mais performada, para ter uma equipe melhor? Que preço você está pagando para isso? Às vezes você tem empresa que ele nunca contratou um consultor, ele nunca deu um treinamento, porque ele tem dó de pegar ali R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 e investir na equipe dele. E aí agora, por exemplo, no Brasil, nós tivemos aí uma quebra de 616 mil empresas que quebrou. Talvez no meio dessa, teve empresa que investia em capital humano. Mas a maioria, eu tenho certeza, que quebraram foi empresa que não investia em capital humano. Já precisa investir no capital humano que você tem. Primeiro você investe em você, depois você investe na sua equipe. Porque aí sim, fazendo assim, você vai ter pessoas que sabem o que está fazendo. Quando eu fiz a minha formação em coaching, né, a gente fala muito de coaching, tem gente que critica o coaching, por aí tudo. Mas assim, quando eu fiz minha formação em coaching, já tinha uma trajetória de mais de 20 anos. Atuando como consultor, como treinador, na área de venda, na área de gestão.
Mas uma coisa que eu achei muito interessante ali foi você saber pegar a pessoa certa e colocar no lugar certo. Então pegar a pessoa certa e colocar no lugar certo é o segredo do crescimento de qualquer negócio. Então a pergunta é, você sabe fazer isso? Porque se você não sabe, você tem a humildade de contratar alguém que sabe? Um consultor, um coach para poder analisar para você a performance da sua equipe? Eu me lembro que uma das consultorias mais caras que eu peguei, o empresário falou comigo por telefone e aí eu perguntei quantos colaboradores você tem. Aí ele me disse, olha, eu tenho 28 colaboradores mais ou menos. Aí eu falei assim, quanto que a sua empresa vende? Aí a empresa desse empresário não chegava a vender 300 mil no mês. Aí eu falei, ó, tem alguma coisa errada aí. Por quê? Porque você teria que vender no mínimo 15 mil por colaborador. E você não está vendendo. Então tem alguma coisa errada aí. E aí essa empresa me contratou, eu cheguei a fazer um mapeamento de perfil desse pessoal. E eu descobri que a maioria do pessoal que estava ali na equipe era um perfil que não tinha muito poder de ação, era um perfil que precisava mandar fazer as coisas. E aí eu mostrei o mapeamento e ele ficou assustado de ver. Então muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes você não fica milionário, tua empresa não cresce, ou você não vende mais, porque você contrata as pessoas, tudo do mesmo perfil. Você contrata as pessoas, tudo da mesma natureza. E eu percebi que esse empresário, ele tinha um perfil muito assim, dominador. Então eu contratava pessoas obedientes, pessoas boazinhas. E na empresa, você tem que ter o setor que tem pessoas boazinhas, submissas. Mas você tem que ter tem setor que requer pessoas agressivas. Tem que ter gente agressiva, gente que vai pra cima, gente que faz. E aí se na sua empresa, você tem só esses bonzinhos, acomodados, que obedecem, que não tem coragem de responder você, né? Porque tem empresário que ele não quer que o funcionário questione ele. Então tem funcionário, às vezes, que ele vê o patrão fazendo coisa errada, e ele não tem coragem de chegar e falar. Ou tem patrão que ele não aceita o seu colaborador chegar ali para ele e mostrar que ele está errado. Só que por outro lado, eu conheço empresa que cresceu muito porque o empresário quer gente que chega para ele e fala que ele está errado, que mostra que ele está errado e que faça melhor do que ele. São essas empresas que se tornam milionárias. E é a pessoa com essa visão também que vai crescer. Então você não pode ser aquela pessoa que não gosta que alguém chame a sua atenção, porque se você for aquela pessoa que não gosta, você não vai crescer. Inclusive, tem uma coisa interessante sobre mentoria. Hoje há mentorias aí que você paga 100 mil para fazer parte dela. Então tem mentoria de 100 mil, tem mentoria de 5 mil. Tal. Eu, por exemplo, teve um empresário que já me pagou tipo 7 a 8 mil reais para me chegar para ele e falar assim, olha, você está precisando de vergonha na cara. Você está precisando de vergonha na cara. E a pessoa regalar o olho para mim desse tamanho. E a pessoa me ama, por que, amigo, que eu tenho que tomar vergonha na cara? Não, porque você me contratou, está me pagando 8 mil reais e você sabe fazer. Você não está fazendo, você não está se comportando direito. Aí eu provo pro cara, por exemplo, que ele sabe fazer. E aí o cara passa a fazer e o resultado vem. Entende? Então, por que você contrata um mentor? Você contrata um mentor para te dar paulada, para te dar porretada. Mas a pergunta é, você está disposto a levar porretada? Você está disposto a levar paulada? Você está disposto a ouvir o que você não quer ouvir? Muitas vezes mentoria é o seguinte, você contrata o cara fazer as perguntas que você não teve coragem de fazer, entendeu? E para arrancar de você as respostas que você não quis dar, entendeu? Então você que está do outro lado aí, contrata mentor para isso. Então quando você vê a palavra mentor, sabe que o mentor é essa pessoa que vai falar na cara sua o que ninguém teve coragem de falar. O que você nunca teve coragem de perguntar. O mentor é para isso. Eu, por exemplo, nas minhas lives, eu costumo falar o que eu penso. Até porque eu não estou sendo pago para fazer isso aqui. E você também não é obrigado a estar aí do outro lado me vendo. Mas se você está aí, então escuta o que eu tenho para dizer para você. Às vezes algo pode parecer grosseiro, mas é isso que vai fazer com que você mude. Que você saia da sua zona de conforto.
com que você transforme sua vida, com que você realmente faça diferente. Porque Albert Einstein já falou o seguinte, ele disse na ocasião, querer resultado diferente, fazer a mesma coisa, é insanidade, é tolice, é burrice, entendeu? Se você quer resultado diferente, faça diferente. Eu, por exemplo, estou fazendo coisa diferente agora. Estou gravando live todo dia, estou colocando aí no YouTube, estou colocando no Facebook, estou colocando no Instagram. E o resultado está começando a aparecer. Resultado que eu não tinha antes. Por quê? Porque eu estou fazendo diferente. Então você que está aí nesse momento me ouvindo, você quer mudança de vida? Você quer transformação? Você quer ser um milionário? Você quer ser próspero? Faça diferente. Agora, o que é fazer diferente? É uma coisa interessante. Tem uma frase que diz o seguinte, me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Então a primeira coisa que alguém tem que fazer para mudar de nível é mudar as pessoas com quem ele anda. Por quê? Porque tem pessoas que amam estar no meio de pessoas que ele é o bambambam. Bam, bam. Tem gente que ama, por exemplo, ser o mais sábio da mesa. Se você for o mais sábio da mesa, você está ferrado. Sabe por quê? Você não vai levar nada, você só vai entregar. Entendeu? Se você for o único que tem dinheiro na mesa, quem é que vai pagar a conta, você acha? Obviamente você. Você nunca vai achar ninguém para pagar para você a conta. Então veja, dê uma analisada nas pessoas que você convive. As 5 pessoas que você mais convive. Observe essas pessoas. E aí, são mais sabidas que você? São mais inteligentes? Têm mais dinheiro que você? Têm mais expertise que você? Porque se não tiver, eu vou dizer para você, vou profetizar algo a teu respeito agora. Você não vai sair de onde você está. Ou será que as pessoas que convivem com você, aquelas pessoas que querem te agradar o tempo todo? É aquelas pessoas que não têm coragem de falar na sua cara o que você precisa ouvir. Porque também se for esse tipo de gente, também não vai crescer não. Você precisa de gente que tenha coragem de dizer na sua cara o que ninguém tem coragem de dizer. Você precisa de gente que seja maior do que você em alguma coisa. Pode ser que não seja maior em dinheiro, mas pode ser que tenha mais conhecimento. Eu, por exemplo, sou contratado por empresas que têm mais dinheiro do que eu, mas que têm menos conhecimento que eu, que têm menos visão do que eu. E aí eu chego lá nessa empresa e coloco visão no cara, coloco conhecimento na cabeça do cara, coloco o cara para ir tomar curso, coloco o cara para aprender. E aí o que acontece com o cara? Depois de 2, 3 meses, esse cara se transforma. Esse cara supera os seus limites. Esse cara passa a ter o quê? Resultados melhores. E esse cara passa a fazer o quê? Prosperar. Esse cara passa a fazer o quê? Transbordar. Porque eu hoje transbordo. Transbordo em quem? Conhecimento. Quem encosta em mim, o meu conhecimento vai pegar ele, vai transbordar para ele. O que eu estou fazendo aqui no Facebook? Estou transbordando informações, estou transbordando conhecimento, estou transbordando o que está dentro de mim. Aí eu pergunto, o que é que você transborda? Você transborda porque você só vai crescer, por isso é transbordar. E para transbordar tem que ter o que transbordar, porque se você não tem, você não transborda nada. Só que para você pegar o transbordo de alguém, você tem que estar perto que transborda. Quando você é o mais inteligente da mesa, quando você é o que tem mais dinheiro do grupo, você transborda o quê? Você transborda para os outros. Mas aí, quem é que está transbordando para você? Então pense nisso, pega esse código aí, que você vai realmente ir para outro nível com esse código que eu estou passando aqui para você. Certo? Bem, mas voltando então à pergunta que eu falei antes. Por que você ainda não é milionário se você, porventura, não é? Já deu para você pegar o código aí? Deu para você pegar o fio da meada? Porque veja bem, você nunca vai ser se você continuar andando com gente que seja inferior a você. Você nunca vai ser se você é o mais sábio da mesa. Você nunca vai ser se você não aprender a aprender. Se você não aprender a ler. Se não aprender a buscar conhecimento. Entendeu por quê? Porque se você ficar perdendo tempo com novela, se você ficar perdendo tempo aí com muitas coisas que só presta para distrair você. Porque veja, você tem hoje no mundo 1% que detém 96% do dinheiro. Você tem 4% que vive bem. E você tem 95% das pessoas que estão esperando a morte chegar. Que estão esperando a aposentadoria, que estão esperando viver de
migalhas. Então eu estudo de um livro que eu leio, que é o livro do Brian Tracy, chamado Metas. Há uma coisa interessante nesse livro. Ali mostra o seguinte, que foi feita uma pesquisa com um jovem de 25 anos de idade. Quando você pergunta para um jovem de 25 anos de idade o que ele quer aos 65, todos vão responder para você que quer sucesso, que quer riqueza e que quer prosperidade. Só que 65 anos depois foram ver as pessoas. Descobriu o quê? Só 5% tinha prosperado. Só 5% tinha independência do trabalho. O resto dependia dos outros. Agora, por que isso acontece? Mindset, modo de pensar. Modelo mental errado. Então, se você não mudar o modelo mental, se você não mudar as pessoas que você anda, se você não mudar os livros que você lê, se você não mudar os programas de TV que você anda vendo, você vai continuar sendo o mesmo. E você vai acabar como todo mundo. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, como é que morreu seu pai? Talvez seu pai morreu pobre. Você vai morrer pobre também, porque se você não mudar seu mindset. Porque o modelo que você carrega muitas vezes é o modelo do seu pai, o modelo da sua família. Entendeu? Não é que você vai desprezar, mas você precisa ser diferente, ter uma mentalidade diferente, ver coisas diferentes, ler coisas diferentes, pensar diferente, agir diferente. Só assim você vai chegar ao ápice de ter o que você quer. No meu caso, eu sou milionário em conhecimento, sou milionário em informação, sou milionário em ajudar as pessoas, sou milionário em transformação. E, obviamente, eu ganho para isso. E você é milionário em quê? Porque para ter dinheiro, eu preciso, na verdade, aprender sobre dinheiro. Para ser um bom gestor, eu preciso aprender sobre gestão. Então, encerrando aqui essa live, eu quero, assim, dizer a você o seguinte. Qual é o meu objetivo com essa live aqui? Foi levar para você, primeiro, transformação, ajudar o quê? Você a superar, ter resultados melhores e prosperar. Deixe nos comentários aí, cola em mim, que a partir de agora eu vou fazer live todos os dias praticamente, para estar ajudando você. E o que eu quero de você? Quer transformar? Não consegue sozinho? Venha me procurar para nós fazer uma parceria de mentoria, treinamento para a sua equipe. Se você quer ouvir a verdade na cara, eu sou a pessoa certa para falar isso para você. Porque essa é a minha meta, eu tenho coragem de falar o que você precisa ouvir. Estamos juntos, tenha um ótimo final de semana, pense nisso e até breve.